Boa noite. Estamos esperando o pessoal chegar. Boa noite, Júnior. Aqui nós vamos trabalhar questões de gramática, redação, literatura. Boa noite, Erna. Boa noite, Sueli. Boa noite. Boa noite, Félix. Boa noite a todos. Cristina, boa noite. Perdão os cães aí que são latindo, fazem bastante barulho agora aqui no vizinho. Boa noite, Jovenita. Boa noite, Maria Alva. Boa noite, boa noite. Boa noite, Cidinha. Boa noite a todos. Gente, a princípio, eu acho que eu já falei isso em alguma live, não sei. O bom dia, ele é usado, digamos assim, das 9 da manhã até o meio-dia. A partir do meio-dia até as 6 horas é o boa tarde. Depois das 6 horas da tarde é boa noite, ok? Só para você uma diquinha aí. Boa noite, Adão. Boa noite, Rita. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Nancy. Socorro, boa noite. Elano, boa noite. Boa noite a todos. Pedro, Antônio, Neuza, boa noite. Esperar o pessoal entrando, né? Se acomodando aí nos seus cantinhos aí, né? No seu aconchego. Hoje aqui em Gravataí tá chuvoso a noite, né? Eu tive uns probleminhas técnicos antes de começar a live, por isso que atrasou. Era para ser às 6 da noite, foi 6:30 agora. Francisco, boa noite. Freitas, boa noite. Maria, boa noite. Boa noite a todos. Já eu chego na temática do dia. Escrever a redação chegar a pesquisar do comunicação não violenta, que eu falei na live de ontem,
A comunicação não violenta ela é muito usada para acalmar os ânimos, né? Você desarma uma pessoa quando você fala com ela em um tom mais baixo. Mesmo que a pessoa esteja muito irritada com você, a pessoa vai se acalmar também. Nisso, continue sendo bons ouvidos para essa pessoa até que ela relaxe. Quando você vê uma pessoa muito irritada, alcoolizada, a pupila dela fica dilatada. Quando ela está muito estressada, quando ela está bêbada. Você vê que relaxou quando ela começa a fechar, voltar ao normal. Uma coisa interessante que eu aprendi na pedagogia, quando você admira uma pessoa, seja namoro ou amizade, e você olha nos olhos dessa pessoa, se você admira essa pessoa de uma forma ou de outra, a sua pupila vai dilatar. E se essa pessoa te admira também, a pupila dela vai dilatar também. Por quê? Porque os olhos são as janelas da alma, eles não escondem os nossos sentimentos. Então, pelos olhos a gente enxerga tudo, digamos assim, né? Não só o externo quanto o interno da pessoa. Boa noite Gilberto, boa noite Mari, boa noite Dalina, boa noite Ronaldo, boa noite Antônio Costa, Jefferson, Raimunda. Boa noite Vera, boa noite Francisco. Hoje pela manhã eu assisti uma gravação do programa De Noite com o Danilo Gentili, entrevistando a Mila Christie, uma atriz que morou no Japão, e lá eles disseram que no Japão as ruas são bem limpas, mas não é porque o governador de lá, o presidente, o senador, sei lá eu, cuida da cidade, não. É porque no Japão eles têm muita compaixão. Então ele não põe na rua os saquinhos, cigarro, coisa assim, porque não por questão de não sujar, mas porque ele está pensando no próximo. Eles se preocupam, eles têm muita compaixão com as pessoas. Então lá eles cuidam da cidade, né, do país, do Japão. E Mila Christie, botaram esse nome nela por causa do Corpus Christi. Não é nome artístico, apesar dela ser atriz de novelas, então muito legal a história dela. Depois eu vi a história o Pedro Bial, acho que é Pedro Bial, entrevistando a Tata Werneck. Eu sou fã dela. E a Tata Werneck disse algumas coisas que eu me identifiquei muito. Eu queria muito ser comediante, que nem ela. Eu admiro muito a rapidez da fala dela. Ela é muito medrosa, ela mesma fala de si. Ela é muito medrosa para tudo. Tem muitos medos. Mas não deixa de ser aquela artista que ela é, né? Ela tira a piada do nada. E realmente eu tenho muitos medos, eu sempre carreguei muita insegurança na minha vida. E eu acho que foi isso que me levou a estudar tanto na vida, né? Porque o conhecimento traz poder, traz liberdade, traz autonomia, traz autoconfiança, autoconhecimento. Tudo isso, como eu sempre falo, dos livros, né? Daquilo que a gente lê, daquilo que a gente vê na TV. Quanto à questão da TV, antigamente, e ainda acontece hoje, 10% do que está na TV é notícia boa. Os outros 90% é só porcaria, só notícia ruim. Então já ninguém mais consegue ver TV. E uma vez eu pesquisei a questão da ética dos jornalistas, né, dos que se formam em jornalismo, que não podem ser sensacionalistas. Mas parece que os jornalistas eles quebram essa regra. Então eu não entendo isso, essa área aí. Não sei por que eles fazem isso. Porque dá ibope, talvez, né? A pessoa tá lá sofrendo lá na TV
E aí a pessoa pensa, pelo menos não é comigo. Que nem eu pensava, meu colega lá da empresa sofreu um acidente, perdeu um dedo, e se fosse comigo? A gente não sente aquela compaixão. E hoje aconteceu o seguinte, eu fui na casa de uma amiga, ela não estava, quando eu voltei, eu escorreguei e bati com a cabeça no chão. Fiquei muito nervoso, então a gente acha que não vai acontecer com a gente. Claro, agora eu tô bem, mas eu fiquei muito nervoso. Enfim, por isso que eu não olho mais TV, mas algumas coisas engraçadas, geralmente eu seleciono aquilo que eu vou ver. Boa noite Cláudio, boa noite Silvinha, boa noite Raimundo, boa noite Yara, boa noite a todos. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre redação, que eu posso cobrar com propriedade a redação, porque eu sei desenvolver muito bem uma redação, então perguntem, tá? Não se sintam acanhados. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, por enquanto não. Sempre que eu começo uma live, meu nariz começa a atacar. Eu não sei porquê. Eu começo a ficar com o nariz entupido. Atualmente eu estou desempregado. Eu trabalhei numa empresa desde novembro de 2022. Eles me demitiram esse ano, então em setembro, né, agora, neste mês, eu estava completando quase 3 anos de empresa. Achei que eu ia continuar mais, mas infelizmente não foi como eu esperava. E nem tudo é como a gente espera, né? Na vida a gente não escolhe, não planeja aquilo que muitas vezes acontece conosco. É normal. Vou dar uma dica de como surgiu agora a ideia. Como finalizar uma dissertação. Além de você trazer a proposta de intervenção, né, que são pedidas lá nas redações, tem aluno meu que não sabia como finalizar uma redação. Aí eu disse para ele, usa essa técnica, bota assim na conclusão, portanto, vírgula, no entanto, vírgula, ou em suma, ou ademais, ou em resumo, e aí fala aquilo que você quer e vai colocando a sua proposta de intervenção. E para fazer uma boa redação você precisa de muita pesquisa. Tanto que um autor aí, um escritor, publicou um livro, mas para ele publicar esse livro, ele levou 35 anos de pesquisa. E ele é PhD, acho que é Robert B. Cialdini, PhD. Não lembro a formação dele, mas ele fala muito sobre negociação. Eu gostaria de abordar um tema. Esses dias eu estava aqui em casa pensando, viajando na maionese, lá na cozinha, e aí eu reparo nas árvores, nas plantas que estavam lá ao meu redor, né? E eu disse assim, mãe, essas plantas ajudam na oxigenação, né, do ar, na pureza do ar, a gente respira melhor. Ela disse que sim. Claro que é uma coisa bem clichê, bem óbvia, né? Mas eu acabei me preocupando com o meio ambiente. Então, a arborização urbana, né, a questão de colocar mais árvores nas ruas, é importante para ter sombra, para proteger do sol escaldante, para oxigenar o ambiente, para a gente descansar, ter uma sombra para nós, né? Para nossa pele é muito bom também. Tudo isso. Então, a questão da plantar árvores, plantar mudas, plantinhas, né, aquelas pequenininhas, em casa, no pátio, no quintal.
na calçada. Só que para fazer isso, no estudo que eu fiz, pergunta para a prefeitura da sua cidade aonde você pode plantar as árvores, né? Se pode, coisa assim. Eu não entendo muito desse assunto para explorar ele, para esgotar ele, mas é mais ou menos o que eu pesquisei e eu trouxe aqui para vocês. Outra questão. Geralmente eu não tiro cochilos à tarde. Quem tira cochilos mais é meu pai. E hoje eu fui deitar e aí eu tive um clique assim e eu vou pesquisar esse pensamento que eu tive. Conversar com os pets, conversar com o cachorro, conversar com o gato. Pessoas que se sentem sozinhas, conversar com o cachorro é terapêutico tanto para o cachorro quanto para si mesmo, porque cria um vínculo. O animal ele entende o que a gente fala. E eu fiquei, apesar de ter pesquisado sobre isso, que eu não fiquei só na cabeça, não, vou confirmar na pesquisa. Hoje nós estávamos vendo ali na internet a mulher dizendo assim, vai lá cachorrinho, vai lá e pega a mochila branca. Aí o cachorrinho foi lá, virou, pegou a mochila branca e trouxe. Acertou. Depois ela disse assim, vai lá e pega a mochila rosa. Ele foi lá e ela, será que ele vai trazer? E aí demorou um pouquinho, mas trouxe a mochila rosa. Claro, não fale muitas frases longas. Fale coisas mais objetivas, usando fofurês, né? Oh, coisa bonitinha, não sei o quê, né? Porque os cães, eles entendem, eles sentem quando o dono gosta deles, geralmente quando eles abanam o rabo é quando eles estão felizes, quando eles te encaram nos olhos é porque eles gostam de você. Eu tenho uma Maltese aqui em casa que ele pede colo pra mim, ele fica assim, me olhando nos olhos. Então não tem como resistir, né? Eu dou carinho pra ele, mas os cães, eles parecem que querem carinho 24 horas. Parece até eu, assim, que eu necessito tanto conversar que eu fico agoniado se eu não tenho ninguém para conversar. Então eu resolvi fazer esses vídeos, essas videoaulas, para falar. Porque muitas vezes as pessoas querem mais falar do que serem ouvidas. E dificilmente eu sou ouvido, tanto em casa quanto no trabalho. As pessoas, a maioria, quer falar. E não tem aquela técnica da escutatória, né? Que é um livro, eu não lembro o nome do autor, mas assim, que todo mundo quer aprender a falar, mas muito pouca gente quer aprender a escutar. Claro, o bom ouvinte, segundo o Bial, não vai somente ouvir, ele vai intervir, ele vai... Em questão de comunicação, não há regras. Eu sou do social, eu cumprimento pessoas no meio da caminhada, do meu exercício físico, eu falo com estranhos lá na rua. Eu gosto de conversar, eu sou da comunicação, apesar de ser introvertido e introspectivo. Eu não sou tímido, eu só sou mais reservado. Então é isso. Dúvidas? Vamos falar dos 4 porquês. Pensei agora em ensinar isso para vocês. Tem macetes, dá para você pesquisar. Pesquisa até achar um que explique mais fácil no Google ou no Pinterest. Bota lá no Pinterest 4 porquês. Ou os 4 porquês. Gramática, por exemplo, assim, na pesquisa. Vamos lá. O porquê separado sem acento é porquê de pergunta. O porquê junto sem acento é porquê de resposta. O porquê separado com acento é final de frase. E o porquê junto com acento, ele é um porquê substantivado. Por exemplo, eu não entendo o porquê fulano come tanto assim no almoço. O motivo, né? O porquê, o substantivo. É isso, aí são os 4 porquês.
Gente, nenhum professor sai da faculdade, se forma, sabendo tudo sobre português. Eu tive colegas que não sabiam nem a diferença entre mas e mais e se formaram. No meu caso, eu tenho muita dificuldade, eu confesso, qual a diferença do adjetivo. Eu tenho muita dificuldade em qual a diferença do adjetivo para o advérbio, porque cada um depende de uma colocação e aí eu tenho que pesquisar para dar essa aula. Mas em geral, o adjetivo ele acompanha o substantivo e o advérbio acompanha o verbo. Isso é um macetezinho, né? Mas tem muito mais. Tem advérbio de intensidade, tem outros tipos que eu não lembro agora, não me vem à cabeça, não me vem à memória, mas é isso. Eu mesmo vi um psiquiatra hoje falando que o melhor exercício, o melhor remédio para todas as doenças é o exercício físico. Até hoje não se viu nenhum remédio tão bom quanto exercício físico. E a minha nutricionista dizia para nós fazer 45 minutos de caminhada. A partir dos 30 minutos de caminhada por dia, a gente começa a perder gordura. A partir dos 45 minutos, que é o que eu faço por dia, a gente diminui as preocupações. Por quê? No meu caso, porque eu sou muito ansioso, então minha mente está sempre a mil. E eu preciso me tratar, tirar as dúvidas, porque eu tenho dúvidas em excesso. É o famoso toque, né, de pensamento e de imagem. Minha cabeça parece um chuveirinho assim, de ideias e eu tenho que estar filtrando as ideias para poder descansar. Boa noite Rose, boa noite Elisa. Boa noite. Me digam de onde vocês são, se vocês quiserem se sentirem à vontade, né, para falar. Se são todos do Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina. Tô imaginando, né? Eu não sou bom em geografia, né? Mas enfim, mas alguma coisa a gente entende, né? Então a gente consegue pescar, né? Outra vez, eu nunca mais achei isso nessa gramática, mas eu ganhei uma gramática de presente do Celso Pedro Luft, aquele do dicionário Luft. Só que eu ganhei a gramática dele. E certa vez eu estava folheando, né, a gramática desse tamanhão, assim, enorme também, como a maioria das gramáticas são, e dizia ali que as pessoas intelectuais conseguem lidar tanto com pessoas acima deles, em questão de inteligência, quanto a questão igual para igual, quanto a questão maior para menor. Também a leitura aumenta a inteligência, aumenta o QI, ela nos ajuda a organizar nossos pensamentos, a nos tornar mais críticos, a relaxar. Claro que não é para todo mundo, né? A mesma coisa que me relaxa pode ser que não relaxe para ti. Eu tenho um amigo meu que ele não relaxa com caminhada, ele relaxa dirigindo um carro. Eu, para relaxar, eu tenho que comer bastante, eu tenho que, às vezes, andar de carro no carona, eu não posso dirigir porque eu perco a atenção muito fácil. Eu não tenho TDAH, mas às vezes eu desvirtuo a atenção, né? Hoje em dia as escolas não são mais como antigamente, né? Hoje em dia os alunos afrontam os professores, batem os professores, traumatizam. Os pais também são mais agressivos, são menos tolerantes aos professores, então essa profissão de licenciatura tem que ser uma profissão a pessoa tem que ter uma saúde excelente, e olhe lá. Por isso que a maioria está dando aula pela internet, que foi ela na segunda-feira, ontem, se não me engano. Não sei se foi ontem ou foi num domingo, acho que foi ontem. E ela disse, dá aulas pela internet.
foi aí que confirmou meu pensamento, né? Eu posso dar aulas de acordo com aquilo que eu entendo na internet. E como eu falei antes, eu estou estudando terapia ocupacional para tentar entender meu aluno. E na terapia ocupacional eu aprendi tanta coisa, gente, que me fez me sentir muito grato pelo que eu aprendi, pelo meu investimento. E se não fossem colegas da minha empresa me incentivarem, talvez eu nem teria começado esse curso. E tenho amigos também que me incentivam a continuar, porque eu já pensei em desistir várias vezes. Mas aí sempre lá parece que Deus manda alguém para nós pra gente continuar, né? Muitas vezes a nossa família não nos apoia, mas aí vem estranhos e nos apoiam. Claro, no bom sentido, né? Não vão te apoiar em porcarias, né? Te meter cigarro, bebida alcoólica, sair à noite, que é perigoso. A não ser que seja pessoa assim que não tem problema com isso, né? Meu irmão, por exemplo, ele na noite ele se sente muito seguro. Eu já não sou da noite, eu sou do dia. Eu não gosto de sair à noite, nunca gostei. Boa noite a todos, boa noite, Damião. Damião me lembrou de uma aula da faculdade, Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. A professora, eu não entendo de futebol, mas a professora falou exatamente o que eu estou comentando com vocês. Ela falou assim que Damião era um jogador de futebol, não sei qual time. Ela falou assim que ninguém acreditava no potencial dele, mas ele tinha uma força interior tão grande que ele foi lá e se tornou um dos melhores jogadores. Assim como Fabrício Carpinejar, ninguém acreditava nele e hoje ele é um dos maiores escritores, né? Então, assim, às vezes a gente, como essa professora falou, a gente não pode mais tanto assim contar com a nossa família para alcançar certos objetivos, certos propósitos. E na terapia ocupacional, casualmente, né, a professora falou a mesma coisa. Se já com a família é difícil da gente contar, imagina com os amigos, né? Então a gente tem que contar conosco mesmo, né? A gente tem que criar uma força interior e primeiro acreditar em si mesmo, com atitudes, para que depois a outra pessoa acredite na gente. E olha, foi um trabalho muito difícil. Foi preciso estar com 36 anos de idade para meus familiares perceberem que eu estava adulto. Demorou muito para eles me abandonarem em bom sentido, né? Eles cortarem cordão umbilical. Então, hoje eu já tomo as minhas decisões sozinho. Não via TV. Eu não assistia TV. Eu não saía. Eu não saía sozinho. Hoje eu vou de padarias. Eu convidei uma amiga minha para sair. Nós saímos juntos, fomos numa lancheria com música ao vivo. Acho que foi no dia 20, se não me engano, 20 de setembro. Gente, eu não sei porque a live cortou do nada, eu não entendo muito de tecnologia, mas lá pelas 7h30 eu vou encerrar e ver o que aconteceu. Ok? Boa noite, Eva. Vamos ver se vai entrar mais gente.